E agora a gente tem a parte mais grave, a parte mais importante, que são os riscos intencionais. Se já é um problema quando alguém não quer fazer mal para a sua empresa, imagina quando alguém quer fazer mal intencionalmente. Então a gente tem os riscos intencionais. E aqui a primeira categoria a gente chama de mau uso de recurso. Não é um grande risco, aliás, isso tem sido um problema cada vez menor, né? Mau uso de recursos é quando o colaborador quer usar o recurso da empresa para benefício próprio e não benefício da empresa, tá? Então o colaborador usa a rede da empresa para benefício próprio, o e-mail da empresa, o sistema da empresa, a internet da empresa, tudo para benefício próprio ao invés de benefício da empresa, tá? Não é um grande problema, pode ser um pequeno problema, mas isso também tá cada vez mais tranquilo. Quer ver um exemplo aqui? Eu peguei o caso de uma empresa em que faz um tempo já, aliás faz anos, né? Os colaboradores ficavam fora do expediente jogando videogame na rede da empresa. Então, depois das 6, depois das 5, depois das 6, era mau uso de recurso. Os colaboradores ficavam na rede da empresa jogando videogame, jogando joguinho lá. E isso degradava a rede. Ao mesmo tempo, tinha pessoas querendo trabalhar na empresa, no outro turno, e isso tornava a rede lenta. Então, de um lado, vê como o mau uso de recurso indiretamente prejudicava a operação da empresa, né? Num setor eu tinha colaboradores depois do expediente jogando joguinho, brincando de videogame. No outro setor eu tinha colaboradores trabalhando num outro turno e que deixava a rede lenta porque o pessoal estava jogando. Então, o mau uso de recursos, sim, também às vezes prejudica a empresa, tá? E esses em vermelho é o que eu quero chamar a atenção de vocês. Sabotagem e espionagem. E aí vocês podem falar, Paulo, mas isso aí não acontece, tá louco? Isso aí é coisa de filme. Sabotagem, espionagem? Sim, pessoal. Sabotagem e espionagem acontece. E acontece bastante. Eu pego muitos casos de sabotagem e espionagem de segurança da informação nas empresas. Às vezes, a gente não chama de sabotagem e espionagem, mas tá? Vou passar para vocês aqui um caso de sabotagem, caso de exclusão de arquivos pela rede. Então pegamos o caso de um cliente em que 6 horas da tarde, no final do expediente, alguém de dentro da empresa, muito provavelmente de dentro da empresa, ia na pasta lá dos engenheiros, vou dar o exemplo de engenheiros, mas tem vários exemplos, né? Setor de engenharia, alguém ia lá na pasta dos engenheiros, pegava todos os arquivos que eles produziram e simplesmente apagava. Então imagina tu perder o trabalho de um conjunto de engenheiros que trabalharam o dia inteiro e os seus arquivos foram simplesmente excluídos. Não tem backup, porque não passou a noite, não rodou o backup, perdeu o trabalho dos engenheiros. Um dos casos que a gente pegou, aconteceu durante uma semana inteira. Então eles perderam uma semana inteira de trabalho por uma questão de sabotagem interna. Alguém dentro da empresa quis prejudicar o trabalho da empresa, ok? E tem sabotagem externa bastante também. Espionagem e roubo de informação e vazamento de informação, aí eu tenho dezenas de casos para passar para vocês, né? Mas um caso aqui é o roubo e venda de projetos industriais. Caso típico, clássico, o colaborador obteve acesso a dados que ele não tinha acesso. Como ele obteve acesso? Ele conseguiu a senha de um colega. Não foi difícil, né? Me empresta aí a tua senha. Compartilhamento de senhas é um problema grave nas empresas, né? O colaborador mal intencionado, e ele existe, ele vai querer a sua senha para obter acesso a dados que ele não tinha acesso, para querer roubar e vazar informações. Então, nesse caso real, que a gente pegou de vários casos que a gente trabalha, o colaborador obteve acesso a projetos industriais que ele não tinha acesso, parte de pesquisa e desenvolvimento, pediu demissão e foi vender os projetos para o concorrente. Então, falamos um pouquinho aqui sobre os riscos intencionais, mau uso de recursos, sabotagem e espionagem.